Renato. Vamos começar uma aula de Química do segundo ano, tá bom? Segundo ano, segunda etapa, aula número 1. Antes de mais nada, vocês que são meus alunos, vocês assinam o meu canal, tá? A gente vai postar o vídeo do curso de Física e Química nesse canal até regularizar aí a situação das escolas. Então, vamos lá. O assunto do segundo bimestre é começar mesmo o conteúdo de física, né? Física do segundo ano, que até então a gente estava tendo só a aula de revisão diagnóstica. O assunto que a gente vai estudar é a teoria cinética dos gases. Como o nome já diz, é uma teoria, é uma proposta, né? Uma proposta de como os gases se movimentam. Porque basta lembrar que cinética significa movimento, corpos em movimento. Então, eles criaram a física, baseada nos conhecimentos de matemática, criaram uma teoria de uma forma, uma explicação de como os gases se movimentam, que é a teoria cinética dos gases, tá? Por que é importante ter uma teoria para saber como é que ocorre o movimento dos gases? Porque a Terra é formada por gases, né? Lembrando que a Terra, ao redor da Terra, a gente só está vivo porque existe uma atmosfera, né? A gente não consegue ver o ar, mas o ar é formado por moléculas de oxigênio, nitrogênio e outros gases. Então é preciso entender como funciona essa atmosfera, até mesmo para ver como é que ocorre esse movimento desses gases, como é que forma o vento, como é que ocorre o movimento das nuvens, as nuvens carregadas de vapor d'água que vão para uma região para o outro. Consequentemente, você vai entender o funcionamento do clima e aí vai desenvolver uma grande área de pesquisa que é a meteorologia, que é muito importante no nosso dia a dia, né? Ok? Então, para entender o movimento desses gases, é preciso, antes de mais nada, os pesquisadores tiveram muito trabalho. Era preciso entender três propriedades essenciais, que é a pressão que o gás exerce, a temperatura que ele se encontra, é preciso saber qual é a temperatura que o gás se encontra, e a umidade, a umidade que mede a quantidade de vapor d'água que esses gases carregam, né? É preciso saber esses três parâmetros aqui, três propriedades, saber medir essas três propriedades que os gases se encontram na atmosfera, tá? Para a gente poder entender o movimento deles. Qual foram os instrumentos que fizeram medir essas três propriedades? Foi o barômetro, que possibilitou medir a pressão do ar, o termômetro, que possibilitou medir a temperatura do ar, e o higrômetro, que possibilitou medir a umidade de ar, quanto de vapor d'água tem nesse ar, né? Além disso, gente, além disso, um instrumento muito importante foi o que? A invenção do balão meteorológico. O balão meteorológico, colocando esses instrumentos lá, dá para medir a pressão, a temperatura e a umidade de acordo com o que vai saindo do solo, né? Vai saindo do solo até a altura, altas alturas da atmosfera. E quando eles viram isso, gente, eles perceberam que à medida que o balão subia, essas características de pressão, temperatura e umidade mudava. A pressão variava, principalmente a pressão variava, a temperatura também e a umidade mudava, né? E eles perceberam que devido a essa mudança de pressão, temperatura e umidade, não só em relação à altura, mas em relação a grandes distâncias em relação entre um local e outro, provocava esse movimento dessa corrente do ar, que era o famoso vento, né? Provocava corrente do ar, que era o famoso vento. Como pode ver aqui, ó. Em altas altitudes, o ar ele é mais que ele carrega mais vapor da água, né? E é um ar mais frio, porque nas alturas aqui é mais frio, né? Longe do solo é mais frio.
Então esse ar é mais carregado de ar, de água, a umidade dele é alta e consequentemente ele é um ar mais pesado. Então ele vai descer, tá? Vai descer, devido a ser mais pesado, e o ar quente que fica próximo à superfície vai subir, devido a ser a superfície ele é mais leve, ele sobe. E esse ar mais pesado que desce vai ocupar o lugar desse ar quente, né? Esse ar mais pesado ele tem uma pressão mais elevada, ele é mais pesado. E esse é um ar mais leve, uma pressão menos elevada. Então aqui ele tem uma alta pressão e aqui tem uma baixa pressão. E ele vai provocar esse movimento aqui de quê? De chamado de convecção, tá bem? De convecção. Isso não acontece somente em relação a grandes distâncias, né? Que vai ajudar a formação desse movimento das nuvens, né? Vai provocar esse vento que as nuvens vai se movimentar, mas também as árvores também, gente. As árvores também, ela em relação a uma parte do solo que é quente, que não tem árvore, e outra que tem árvore, logicamente a árvore ela vai ter uma temperatura menor, né? É a região onde tem árvore em relação a outra que não tem. Então também vai provocar esse movimento do vento também, tá bom? Então, basicamente é isso. Eles tentaram entender isso daqui e ajudou muito na questão da meteorologia, tá bom? E aí, gente, no ensino médio a gente vai estudar a primeira teoria que foi desenvolvida, né? Logicamente as teorias elas vão se sendo aperfeiçoadas com o tempo. A teoria mais simples é a teoria cinética dos gases, que é essa que a gente vai estudar. A teoria cinética dos gases, gente, ela vai considerar o gás que ocupa uma região, né, um certo volume, um gás com característica ideal, tá? Ideal. Ideal é diferente de real. A realidade, o movimento de gás é totalmente diferente do real. Mas já dá para ter uma noção, já dá para começar o entendimento dos movimentos dos gases. Então tudo começa com o início, né? Com essa teoria cinética dos gases, considerando o gás como um gás ideal, tá? Por isso que ele é também conhecido como gás ideal. Então é um modelo sem existência física real, né? Que não é o que acontece no nosso dia a dia, mas importante, né? Para desenvolver as outras teorias que veio depois, utilizado para explicar de modo geral o comportamento dos gases, tá? Então dá para entender o comportamento do gás através dessa teoria. E desse modo, dentro dessa teoria cinética dos gases, considera que essas partículas aqui, elas não vão se tocar, elas não vão ser atraídas. A força de atração delas aqui é desprezível, tá? Porque os corpos têm uma tendência de ser atraídos devido à força gravitacional, força de lei de Newton, né? Aí, considerando desprezível essas forças de atração, tá? Então elas não se chocam, elas vão só chocar na parede do recipiente. Essa é a característica do gás ideal, tá bom? E essas moléculas que são essas bolinhas aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, várias moléculas aqui, né? Elas têm uma energia, por isso que é a teoria cinética dos gases. Elas têm uma energia que é a energia cinética. E como é que a gente calcula essa energia cinética das moléculas? É através do que? Vai pegar a massa da molécula, multiplicar pela velocidade dela ao quadrado e depois dividir tudo o resultado por 2, tá bom? É igual lá no primeiro ano. Vai calcular a energia cinética, tá bom? Logicamente a gente faz uma média de todas elas, tá? Mas considerando como todas as moléculas como se fosse tiverem a mesma energia. Aí tem também uma outra forma de calcular essa energia cinética, que é essa energia de movimento, através da temperatura. Porque quando maior a temperatura, gente, da molécula, mais agitada a molécula vai estar. Se mais agitada ela vai estar, mais energia ela vai estar também, tá bom? Então a energia cinética é diretamente proporcional
a temperatura. Aí tu multiplica a temperatura vezes a constante aqui, que ele vai te dar um problema, que é a constante de proporcionalidade. Tá bom? É outra forma de calcular. Logo, podemos admitir o seguinte modelo do comportamento para um gás ideal. O volume que o gás ideal ocupa é igual ao volume do recipiente que o contém. Sim, ele pode ocupar uma caixa, ele pode ocupar um quarto, ele pode ocupar uma casa. O volume é o lugar onde ele vai estar esse gás, tá bom? E o volume das partículas é desprezível em relação ao volume do recipiente, ou seja, elas são muito pequenininhas, tá? As moléculas, comparado com o lugar que elas vão ocupar. A pressão delas é o quê? Que quando a gente fala da pressão do gás, a gente fala que ela está exercendo uma pressão nas paredes do recipiente, tá? É resultado das colisões das partículas do gás contra as paredes do recipiente que o contém. Essas colisões ocorrem sem variação de energia cinética total, desde que o gás esteja em equilíbrio térmico com o meio externo, tá bom? Então essa pressão, que a gente fala de pressão, elas estão batendo na parede do recipiente. E a temperatura dela é diretamente proporcional à energia cinética, conforme eu falei. Quanto maior a temperatura, mais agitada elas vão estar, mais energia cinética elas vão ter, tá bom? Então assim a gente concluímos que o gás ideal ele vai se aproximar do gás real, que é o gás do nosso dia. Quando é que o gás ideal vai ser considerado um gás real do nosso dia a dia? Quando é? O gás real ele se aproxima progressivamente do modelo estabelecido, que é o nosso gás ideal que a gente está estudando, à medida que o quê? Que a pressão diminui, ou seja, as moléculas estão batendo nas paredes muito fraco, né? Fracamente, e elas têm uma temperatura elevada, tá? Condições propiciam um grande afastamento. Quando elas estão elevadas, elas estão afastadas uma das outras, então elas não vão se tocar. Então é um gás que tem alta temperatura, estão se afastados um em relação ao outro e exerce uma pressão pequena. É um gás rarefeito, tá? De modo que a presença da partícula não afete o movimento da outra. Tudo que veremos sobre o comportamento de gases baseia-se no modelo do gás ideal. Então, muitas vezes, alguns problemas vai ter o quê? Ele vai dizer, quando é que esse gás ideal vai estar perto do gás do nosso dia a dia? Quando tiver essas condições, tá bom? Isso é muito importante, gente, o estudo dos gases, que ele está presente no nosso dia a dia. Olha só, no pneu, o que sustenta um carro, um pneu de automóvel, né? O gás ele faz uma pressão grande nas paredes do recipiente, que ele é capaz de sustentar um automóvel. E essa pressão ela é constante, ou seja, ela é igual em todas as partes do pneu. Por isso que elas têm o mesmo inchaço, né? Em todas as partes do pneu. Não é uma que é mais cheio do que outra, a outra parte está vazia. Não, todos têm a mesma pressão. Todas as moléculas exercem a mesma força nas paredes do recipiente, exercendo a mesma pressão. Tá bom? E o que a gente vai estudar agora no segundo ano? A gente vai estudar, gente, a mudança do estado, as chamadas transformações de estado. Quando ocorrer, gente, uma mudança, ou no volume do gás, se ele vai ocupar um gás, ele estava numa caixa, ocupou uma casa, mudou o volume dele que ele ocupa, né? Aí a gente diz que ocorreu uma transformação, uma mudança, transformação do que? Do estado do gás. Se ele estava com uma pressão baixa, aumentou a pressão. Se a temperatura dele aumentou, diminuiu. Tudo isso, ou volume, pressão e temperatura, chama de transformação do estado. É isso que a gente vai estudar. As transformações do estado, quando ocorre uma mudança no volume, ou na pressão, ou na temperatura. Ou pode ocorrer uma mudança nas três coisas mesmo, nas três propriedades. Tá? Se ocorrer uma mudança, uma dessas aqui já é uma transformação. É isso que a gente vai estudar. A transformação do estado que ocorre em sistemas fechados, o número de partículas dos gases contidos no sistema é sempre constante. Não é importante a variação que ocorre com a pressão, o volume e a temperatura. Então a gente vai estudar, gente,
os sistemas fechados, tá? O sistema fechado, os gases eles fazem uma pressão na parede do recipiente, eles não saem aqui de dentro não, tá? Eles ficam presos. Eles ficam presos, a massa conserva, mas eles são capazes de empurrar a parede do recipiente, fazendo a parede do recipiente ou subir, ou se eles estiverem exercendo uma pouca pressão, ou diminuir de tamanho. Pode aumentar o volume da caixa ou pode diminuir o volume da caixa, tá? Pode dar, é isso que a gente vai estudar. Eles exercendo uma força para cima, ou alguém exercendo uma força para eles diminuir o tamanho, tá? Eles tiverem força suficiente, eles levantam a parede. Se eles tiverem força, a pressão for maior externa, ele vai diminuir, né? Que são os chamados trabalhos, trabalho positivo e trabalho negativo. Vamos ver mais detalhes mais para frente, tá bom? A gente vai estudar detalhes sobre isso. Então a gente vai estudar justamente essa transformação. E o nosso exemplo, nosso, o experimento vai ser sempre essa ideia, a nossa imagem que a gente tem que ter é a ideia da seringa, tá? Uma seringa vazia, que está só cheio de ar. Tu pode empurrar o êmbolo, que é essa parte móvel da seringa, pode empurrar ela, diminuindo o volume, né? Aí os gases vão ficar num volume menorzinho aqui, né? Exercendo uma pressão maior, porque eles vão estar muito juntos. Ou pode puxar o êmbolo, né? Puxando o êmbolo, que é a parte móvel, e eles ocuparem um volume maior. Ocuparem um volume maior. Então essa é a ideia. Tá? Se eles estão mudando uma variação no volume, está ocorrendo uma transformação. É as transformações gasosas que a gente vai estudar na próxima aula, tá bom? Então fique com Deus. Não esquece de assinar o canal, tá? Vai colocar conteúdo de física e química nesse canal, vai facilitar o entendimento. Obrigado, fique com Deus.